Paz do Senhor, igreja. Vocês se incomodariam se o pessoal que está ali puder vir um pouquinho mais para cá, por favor? Ficar todo mundo junto. Pode se sentar, tá? Quem aqui já passou por alguma situação difícil e depois você acabou se tornando uma pessoa melhor? Somou no seu caráter, você se tornou mais humilde com a situação, uma pessoa mais bondosa? Já, né? E apesar da dor e do sofrimento que foi, você, de certa forma, é grato por causa disso, não é? Porque te tornou uma pessoa melhor. E o título de hoje é Calma que vai dar fruto. Vamos ler em Hebreus 12, do 5 ao 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Próximo. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Podia acabar por aqui, mas tem mais. A Bíblia é o nosso manual para a vida. Porém, às vezes não é suficiente estar escrito. Nem o pastor pregar no culto, nem os nossos líderes aconselharem. A gente tem que ir lá e quebrar a cara para aprender. Acontece. E Deus te ama, Ele vai te corrigir. Ele vai permitir que certas situações aconteçam para te moldar. Ele vai permitir que essas situações aconteçam para você aprender e mudar. Ele não vai permitir isso porque Ele está com raiva de você, como uma forma de castigo. Que nem o pai que coloca o filho de castigo. Não é por raiva, é porque Ele quer te corrigir. E Ele sabe que você pode ser uma pessoa melhor. Eu dei o primeiro ponto? Não? Primeiro ponto, Deus corrige a quem ama. Vamos ler Romanos 8, 28 agora. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Geralmente, eu não sei vocês, mas eu sim, geralmente, quando eu ouço esse versículo, eu já lembro daquela que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e já me imagino rica, com status legal, uma posição de influência sobre as pessoas. Porém, essas passagens não significam isso. Tudo coopera para o bem significa que tudo coopera para o bem, mesmo as situações difíceis, que é o ponto 2. É que nem a pastora Cris ministrou no domingo. José era odiado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, mas a princípio eles queriam matar José. Ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar,
Foi tentado pela esposa dele, mas ele se manteve firme. Por causa disso, por ele ser fiel a Deus, a esposa de Potifar, chega a falar o nome dela na Bíblia? Não. Ela inventou uma mentira, falou que José que deu em cima dela. Potifar ficou bravo e mandou José para a prisão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda. Inclusive, Deus não espera que você entenda. Ele espera que você confie. Até porque a nossa mente é muito limitada. A mente do ser humano é limitada até a gente aprender a pensar um pouquinho fora da nossa situação, um pouquinho fora do nosso círculo. Cara, vai muito tempo. Você tem que abrir muita mente para conseguir entender 1% dos planos de Deus. É muito além. E, apesar de tudo, José confiou. Parecia que era o fim. Mas Deus usou todo aquele problema para apresentar José ao rei do Egito e fazer uma grande obra na vida dele. Não foi para dar poder para José, nem para recompensar ele por todo o sofrimento que causaram para ele. Foi não só para salvar a vida dos irmãos de José, não só para causar reconciliação na vida deles, mas também foi para salvar todas as pessoas, não só do Egito, mas dos arredores daquela grande seca, dos 7 anos de seca que o rei do Egito teve, o sonho. A gente tem que aprender que, quando as coisas fogem do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. 2 Timóteo 4, do 5 ao 8. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me será reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A gente tem que se manter firme. A gente tem que completar a nossa corrida sem desviar para a direita nem para a esquerda. Ou até mesmo se a gente se desviar. Se você estiver no caminho certo, errado, na verdade, se você voltar atrás, na verdade, você vai estar indo para frente. Porque você vai estar voltando ao caminho certo. O meu conselho é que, em vez de vocês ficarem ansiosos, desesperados, o que de certa forma é normal, é que vocês não se desanimem. Que nem foi o ponto 1, Deus corrige a quem ama. Se não foi diretamente sua culpa, como a lei da semeadura, se não foi a sua culpa de tal situação difícil na sua vida estiver acontecendo, nem você conseguir perceber que aquilo é uma situação que Deus permitiu que acontecesse para você melhorar, para moldar o seu caráter, ou até mesmo melhorar, esqueci a expressão certa, mas exercitar a sua fé, é simplesmente porque você vive no mundo, e o mundo jaz maligno, infelizmente. Vamos ler Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo bem se a gente sofrer... Tá alto? Tudo bem se a gente sofrer agora na nossa vida. Infelizmente, acontece. Mas a gente tem que se manter firme, porque... independente do que a gente viver agora, que independente da situação que a gente estiver vivendo agora, seja ela boa ou ruim, no fim não vai fazer diferença. Se você se manter firme nos seus propósitos, que nem... Volta lá em Hebreus 12. Não.
né? Romanos 8, 28. Adri. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em outra versão diz que de acordo dos que vivem segundo o seu propósito. Se você viver segundo a vontade de Deus na sua vida, suportando as situações ruins, as adversidades, se manter firme, que nem José se manteve, no fim não importa o que acontece aqui na terra, a sua recompensa vai estar lá no céu. Então, não precisa se preocupar. Se mantenha firme, complete sua corrida, mantenha a fé, que o amanhã pertence a Deus. Deus vai cuidar de você. E não significa também que a nossa vida vai ser ruim direto. Deus vai cuidar da gente e tudo. Uma hora ou outra Ele vai te honrar também. E em João 13:7, não precisa colocar, Adri, se não quiser. Jesus disse: você não entende agora o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. As situações difíceis são normais e às vezes tem um grande propósito, que nem foi com José. A gente tem que se manter firme. Alguém aqui gostaria de receber a oração dos pastores porque está passando por alguma situação difícil, porque não está aguentando mais? Não precisa ter vergonha, gente. Poder vir aqui na frente, por favor. Os pastores vão estar orando. Pai, muito obrigado pelas vidas de todos os que estão aqui hoje. O Senhor sonda os corações e sabe o desejo do nosso coração. Que as pessoas que estão aqui hoje consigam não só entender o seu propósito, mas confiar plenamente em Ti, mesmo que elas não consigam entender, Pai. Que o Seu Espírito Santo as encha e as dê confiança de dias melhores, Pai. Em nome de Jesus. Câncer nos seios, e eu fiquei bem triste com a notícia. E minha prima falou que, minha prima enfermeira, não sei como é que vai ser agora, a gente vai ter que levar ela a fazer quimioterapia, radioterapia, o médico vai tirar biópsia para ver se o câncer é maligno, se ele é benigno. Enfim, toda aquela situação que a gente sabe que a pessoa que tem câncer passa, né? E eu não baixei minha cabeça, eu coloquei diante de Deus e falei: Senhor, o Senhor está no controle dessa situação. O Senhor cuide dela, cuide da minha família. Eu estou aqui em Santa Catarina, eles moram em São Paulo. E eu falei: Deus, está nas suas mãos, eu entrego nas suas mãos e o Senhor sabe o que faz, né? Eu sou soubesse, a gente só cabe nós a orarmos, né? E eu fiquei muito feliz porque hoje, no final de tarde, eu estava conversando com elas, né? Rindo, conversando. E no meio da conversa, elas falaram: a gente tem que ir embora porque a gente tem que tomar banho para a igreja. Eu fiquei tão feliz, falei: glória a Deus, há tantos anos eu oro, porque elas não são convertidas, elas nunca foram de igreja, e as duas vão tomar banho para a igreja. O quê?
Aí a minha prima da capital também, que é evangélica, todo mundo, mas glória a Deus, elas estão indo na igreja. Então tem algumas situações que a gente fica abatido, né? Como aí a gente fica no cabisbaixo, mas calma, que vai dar fruto, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque eu fiquei muito feliz, radiante, assim, de ver elas ir tomar banho porque elas tinham que ir para o culto. Glória a Deus por isso, amém?